É verdade, é verdade. Falar de Mercedes então, seu Vamos. Rafael? Vamos falar de Mercedes. Aqui tem espaço pra equipe pequena também. Isso. Isso. Tem espaço, tem Vai. espaço. Pô, poucas coisas pra dizer sobre Mercedes que não sejam decepção para esse final de semana no GP da Holanda. A Mercedes chegou com expectativa, tinha ganhado as 2 últimas corridas antes da pausa de verão, tinha feito uma dobradinha aqui, mais uma vez, repito aqui, foi legal, mas não deixa de ser uma dobradinha, e apresentava sinais de melhora, e sinais até de talvez um sonho distante de Lewis Hamilton, de tentar pensar em chegar no final do campeonato com alguma possibilidade de título, remota, Ok. porém alguma possibilidade. E o que a gente viu foi muito longe disso, né? Um Hamilton que não conseguiu passar pro Q3, a gente viu um George Russell que andou para trás a prova inteira e uma Mercedes que decepcionou. E o daqui para frente? Qual é a Mercedes de verdade? É a Mercedes do GP da Holanda ou é a Mercedes do GP de Spa e do GP de Silverstone? Eu já falei aqui uma Comenta vez. aí que eu quero saber a opinião de vocês também. Eu já falei aqui uma vez, eu volto a dizer. Na minha visão, não é nenhum dos dois. É um intermediário entre eles. Eu não acho que a Sim. Mercedes é o carro horrível a ponto do Hamilton classificar em 15º. Mas assim também como eu não acho que é um carro bom a ponto de ganhar 3 corridas num espaço de 4 corridas, no caso. Então eu acho que é um intermediário. Eu disse aqui, eu volto a dizer, eu acho que as equipes, tirando a McLaren, vivem em oscilações. Então, às vezes é muito bom, às vezes é dobradinha, às vezes é tudo bonito, e às vezes é. Acho que ontem foi P7 P8, né? Às vezes é P7 P8, classificação em P15. Então eu acho que é um intermediário, mas pra ser honesto, pra não ficar totalmente em cima do muro, eu acho que a Mercedes é um carro mais próximo de fazer o que fez no GP do Canadá, no GP de Silverstone, no GP de Spa, do que ontem. Porque ontem e sábado, né? Claramente foi muito ruim e a Mercedes não é mais esse carro pra fazer esse desempenho. Já foi. Nesse ano, inclusive. Sim. Mas agora eu acho que é um carro que briga por coisas maiores. E, por exemplo, na minha visão, é um carro que tem mais possibilidades de fazer pontos que a Ferrari, por exemplo. Então eu acho que a Mercedes ontem foi um fim de semana mais atípico do que o normal. Cara, eu duvido dessa questão de fazer mais ponto do que a Ferrari, honestamente. Eu acho que. Eu concordo com a sua análise de que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, mas eu ainda vejo a Ferrari como uma equipe superior que teve um momento de baixa exatamente no momento em que a Mercedes teve seu momento de alta. E é aí que a gente tem essa enganação, Uhum. entendeu? Então eu imagino que a Ferrari volte a ficar na frente da Mercedes com maior frequência, mas a gente sabe também ao mesmo tempo que a Ferrari ela é meio incompetente em certos aspectos, que a Mercedes não é, entendeu? Sim. A Mercedes costuma ser um pouco mais competente em estratégia, costuma colocar menos a corrida dos seus pilotos a perder, como acabou fazendo até na Holanda, mas normalmente ela não faz tanto isso. Coisa que a Ferrari faz com uma frequência maior. O próprio Charles Leclerc teve a corrida completamente jogada fora no GP de Silverstone, por exemplo. Foi a corrida que a Mercedes Sim. foi lá e ganhou, né, ajudando o Hamilton com a estratégia correta. Então, eu vejo a Ferrari voltando na maior parte das corridas, estar na frente da Mercedes. Agora, eventualmente a Mercedes vai ser melhor? Vai. Eu acho que a distância não é tão grande, então esse tipo de coisa acontece. Mas eu ainda confio na Ferrari. Olha que palavras É duras, difíceis de serem muito ditas. complicado, assim. Mas eu ainda confio na Ferrari como uma equipe melhor do que a Mercedes. Eu confio na Mercedes como uma equipe melhor que a Ferrari. Mesmo que a Ferrari seja a equipe a É. ser batida nas próximas 2 provas aí, de acordo com o Fernando Com o Alonso. Fernando Alonso, né? E você acha então que a Ferrari vai viver do começo do campeonato, igual o Verstappen tá fazendo agora? A nível de construtores, tipo assim, para estar na frente da Mercedes. Tipo assim, eu acho que sim. Eu acho que sim, em partes, né? É porque eu acho que a Mercedes é uma equipe melhor, mas também não é uma diferença gritante. Então eu acho também ok trocar pontos. Ah, nessa corrida o Leclerc foi terceiro, então na próxima o Hamilton vai ser terceiro e o Leclerc quarto. Enfim, vai ser uma trocação mais parelha, assim. Mas sim, eu acho que grande parte dos pontos que a Ferrari marcou são decorrentes do início do ano e não dessa parte aqui. Dessa parte que eu acho que tem muitos oponentes pra Ferrari perder ponto. Realmente, tem muitos mesmo, Quero ver o que a galera do chat tá achando aí. Comentem aí, quero saber a opinião de vocês aí, como eu tinha
falado no começo do assunto aqui. O Everton falando que esse questionamento já foi feito outra vez, comparando outros desempenhos em outras pistas. A Mercedes é um golfinho. Sobe, faz uma graça, depois desce. Basta saber se o golfinho vai fazer graça com frequência. Mas dá pra dizer exatamente Golfinhos a são mesma... conhecidos por fazerem graça com frequência. É ok, tá bom. Então a Mercedes talvez não seja um golfinho. Mas dá pra dizer exatamente a mesma coisa sem tirar nem pôr da Ferrari. A Ferrari fez uma gracinha ali e voltou. Não, mais ou e menos, voltou pro mais ou fundo. menos. Claro que é, cara. A gracinha foi a vitória em Mônaco. Isso. Mas é que eu discordo dessa comparação aí de fazer gracinha. Eu não acho que foi gracinha. Eu acho que elas aproveitaram a oportunidade ali. Tipo, não foi assim, porra, a Mercedes tá mal o ano inteiro, vai lá, ganha a corrida. Uhum. A Mercedes teve uma evolução que deu pra gente ver, assim. A Ferrari também teve uma evolução que deu pra gente ver. Só que, da mesma forma que teve uma evolução clara, também teve uma involução clara. Sim. Então, depois do GP De Mônaco. A gente viu a Ferrari evoluindo. Da mesma forma que a gente tá vendo a Red Bull hoje. Então, eu não acho que tem nada tão surpreendente assim. Por exemplo, ganhar na Áustria foi surpreendente para a Mercedes. Foi. Foi surpreendente. Mas ganhar na Áustria, como corrida e contexto que ela apresentou, não foi surpreendente, porque os dois carros da frente saíram da frente. Sim. Não quebraram os dois, né? Mas enfim, saíram da frente. Então não é um resultado... É um resultado que antes da corrida seria surpreendente, mas dentro do contexto estava completamente normal. Uhum. E depois, Silverstone, que foi uma corrida que eu mesmo falei aqui, e a gente brincou aqui naquela questão de dar o destaque positivo para si mesmo e tal. Sim. Eu falei que eu achava que a Mercedes, se fosse para ganhar uma corrida esse ano, seria em Silverstone. né? Talvez Spa tenha sido a surpresa maior, mas aí Spa também entra naquela questão, né? O Verstappen tava largando lá de trás, já era um a menos. Né? Dentro do contexto da corrida também não era nada muito absurdo. O Hamilton fazer um qualifying legal, ou a Mercedes achar um acerto legal para aquela pista. Não, beleza. Então eu não acho que a Mercedes fez graça. Acho que a Mercedes, tipo assim, aproveitou algumas oportunidades que surgiram, até por vacilo das equipes, porque, repito, eu acho que quem deveria ter ganhado o GP de Spa era o Lando Norris. E, tipo assim, eu não vejo como graça, assim como a Ferrari, assim, eu vejo a Ferrari tava bem competitiva no começo do ano, aí ganhou aquela corrida que você também falou que entrava como favorita. Sim. Então também não foi uma surpresa, assim, Uhum. nossa, surpreendeu todo mundo. Então acho que é meio que isso ali, né? É que... Faz parte da oscilação normal da temporada. Ninguém teve uma oscilação anormal, tipo, sei lá, uma Haas fazendo uma pole, igual a gente já teve faz pouco Sim, tempo. claro, é. Não, eu acho que da Mercedes faz mais sentido. É que, por exemplo, a Ferrari tava num nível, num patamar ali que fez as suas graças, que venceu em Mônaco, que venceu na Austrália, que é pole... Onde lugar que foi? Pole? Miami? Não foi Miami. Mas enfim, ele foi pole em algum lugar também. Aí você fica, opa, agora vai. Aí do nada uma evolução muito grande, assim. Então é por isso que eu disse que eu acho que a Ferrari é mais o golfinho do que a Mercedes. Entendi. Faz sentido. Porque ninguém esperava. Ninguém esperava a queda da Ferrari dessa não, maneira. isso sim. Você pode esperar que, tipo assim, a Ferrari não vai ganhar, porra, beleza. Mas passar de uma equipe postulante ao título pra... Caralho, hoje dá pra ser P7, P8, é surreal. Foi abrupto. Foi, exatamente, Foi sim. abrupto. Foi de uma corrida pra outra, ele teve a queda. É que depois teve a queda, a gente começou a olhar... Tipo assim, não, na verdade, se a gente olha em retrospectiva, de hoje pra trás, aí tudo faz sentido. Mas se a gente olha na semana entre GP de Mônaco e GP do Canadá? Porra. aí realmente não faz Sim. sentido. É só ver a nossa live aqui pra GP do Canadá, pra ver o que a gente falava da Ferrari. É. E depois após a corrida pra ver o que a gente falou da Ferrari. Pois é, Sim. pois é. A Stephanie Luiza falando aqui, tava vendo o vídeo do garotinho ferrarista em crise existencial nesse domingo chorando. Por que a Ferrari não ganha? O que eu tenho que fazer para a Ferrari ganhar? A Ferrari destruindo o psicológico de criança. Esse vídeo foi da Letícia, inclusive, não foi? Eu Não foi o Derek? acredito que sim, cara. Não foi o menino Derek? Sim, Pô, Stephanie, você veio no lugar certo, então, porque a mãe desse garoto está aqui conosco. sim. E aí você pode culpar ela por fazer ele torcer pra Ferrari. É porque tem uma, Mas eu acho que a culpa tem maior uma da Ferrari. bandeira da Ferrari na sala da Letícia. Tem, é Pô, Letícia, Mas aí é não, um erro. Mas a culpa não é dela. A criança, ela já é, pô, intuitiva. Ela pega o lápis de cor vermelha, entendeu? A criança nasceu com A essa criança ela tem assim. Aí, de fato, o pai pode ter uma obrigação de tirar a criança do caminho das drogas. Sim. Mas a criança tem a tendência. Exatamente, a criança tem a tendência. Tá bom, então tá bom, é. Quem somos nós, né? Pra Perfeito, falar é. sobre biologia aqui. Longe da gente, A tendência é a Sim. tendência, não tem o que fazer. Perfeito. Não tem o que fazer.